O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então, a título de introdução, 2 pontos. Primeiro, quando a gente celebra uma missa pelos mortos, nós brasileiros, sobretudo aqui na nossa região da América Latina, rezamos missas de 7º dia, 1 mês, 1 ano. Isso aqui é um costume importante que a igreja mantém com respeito. Mas nós devemos aprender que 7º dia, 1 mês, 1 ano, tem o mesmo valor. Ou seja, tanto faz eu rezar por uma pessoa que morreu em 1 dia depois da morte dela, em 5 dias depois da morte dela, em 7 dias depois da morte dela, e no 34º dia depois da morte dela. Não necessita rigorosamente ser 7º dia, 30 dias, 12 meses. Essa conta nós temos necessidade de fazer. 7, 30, 1 ano, é nossa necessidade isso, não dos que morreram. Porque quando a pessoa morre, ela sai do tempo. Ela não está mais na temporalidade. Então, tanto faz. Tanto faz você rezar uma missa 1 minuto depois que ela morreu, ou 1 ano depois que ela morreu. Naquele, vamos dizer assim, nesse lugar, mas não é que é um lugar físico, né? Mas nessa situação existencial que a pessoa está, é diferente da nossa. Nós não temos nem como saber como que é. O que nós sabemos da eternidade é o que a palavra de Deus nos ensina. É aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É o que nós sabemos. Então, não podemos, com critérios nossos, 7, 30, entrar em crise quando eu não consigo rezar a missa de 7º dia no 7º dia. Às vezes brigam com o padre, porque não vai rezar no 7º dia. Se transforma em uma superstição. Se não for no 7, não serve, não dá certo, a pessoa não vai para o céu. Não funciona assim, né? Então nós temos que alargar um pouco esse conceito. Repito, é um costume, não tem na liturgia. Pode procurar no missal, pode procurar nos formulários da igreja. Você não vai encontrar missa de 7º dia, não existe. Existe missa pelos defuntos, pelos mortos, isso existe. Agora, se aplica essa missa quando? Sempre que houver necessidade. Não necessariamente no 7 ou no 30 dias. Outra coisa importante também é essa coisa de rezar pelos mortos. Muitos dizem que não pode rezar pelos mortos, né? Que estaria cometendo algo contra a Bíblia. É totalmente errada essa ideia, porque rezar pelos mortos não é a mesma coisa que invocar mortos. Nós não invocamos os mortos, como faz em religiões de cunho ocultista.
Nós rezamos pelos mortos com um fundamento muito importante. Qual é o fundamento importante? Nós acreditamos que a igreja é peregrina nesta terra, mas ela, na verdade, é do céu. Nós dizemos, baseado na palavra de Deus, que a igreja, ela caminha para o céu e que, na verdade, muitos membros da igreja já estão no céu. Então, quando a gente reza pelos mortos, em primeiro lugar, nós não acreditamos que eles estão mortos no sentido, deixaram de existir. Eles continuam existindo, né? Então nós rezamos por aqueles que estão no purgatório, acreditando que as orações que nós fazemos são bens espirituais, que nós podemos aplicar àqueles membros da igreja que estão em uma situação diferente da nossa. Nós acreditamos que os que estão no purgatório são membros da igreja, e o que os difere de nós é que eles estão naquela situação e nós estamos nessa situação de peregrinos. E um dia todos nós nos encontraremos no céu. É esse o mesmo fundamento, por exemplo, da intercessão dos santos. Nós não invocamos os mortos. Nós pedimos a intercessão dos santos, acreditamos que eles já chegaram lá no céu. Então, são 3 situações: peregrinos nessa terra, igreja que purga no purgatório, se purifica no purgatório, e igreja triunfante no céu. São 3 situações da igreja. Uma com as outras pode-se transferir bens espirituais. É isso que a igreja utiliza, essa palavrinha, bens espirituais. É como se eu pudesse transferir os meus bens espirituais, são minhas orações, são os meus sacrifícios, são os meus jejuns, são as minhas reparações, entre os 3 estados da igreja. Os membros do céu, que têm mais acesso a toda a riqueza do céu, podem transferir os bens espirituais para nós. E nós podemos transferir os bens espirituais nossos para os que estão no purgatório, para tirá-los e aliviar a pena deles do purgatório. Dito isso, uma das palavras que foram reservadas para a liturgia de hoje, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, diz o seguinte: esta é a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo: esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja aqui, perceba 2 coisas, 2 verbos importantes que Jesus fala. Toda pessoa que vê o Filho, primeiro verbo, ver, e nele crê, segundo verbo, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ver o Filho, nele crer. Ver o Filho, de que Jesus está falando? Ele está falando do olhar da fé. O olhar da fé se difere do olhar superficial. Veja que nós temos na nossa sociedade, teoricamente, é uma sociedade cristã. Onde você vai e falar o nome de Jesus, todos saberão quem é. Todos saberão a quem você se refere se você falar Jesus te abençoe. Todos saberão, mesmo aqueles que não creem. Mas o fato deles saberem, reconhecerem, verem quem é Jesus, não faz com que eles tenham fé. Muitos sabem, conhecem o nome de Jesus, sabem quem foi Jesus, sabem que foi um que nasceu lá em Belém, sabe que tem o dia de Natal que se celebra o nascimento dele, sabe que ele morreu numa cruz, mas este olhar, ele é tão superficial que a pessoa continua neste tipo de olhar e não tem fé. Quando Jesus hoje neste evangelho diz: aquele que ver o Filho e nele crer, Jesus está falando então do olhar da fé. Repito, muitos já viram quem é Jesus, mas não tiveram o olhar da fé. Então aqui está algo importante: ter
o olhar da fé. Para o evangelista João, ter o olhar da fé é o único caminho para a vida eterna. Muito importante isso. Isso significa que a ressurreição depende deste nosso olhar da fé. Ou seja, somente aqueles que tiverem o olhar da fé e crerem de verdade em Jesus, o Filho de Deus, é que terão a ressurreição para a vida eterna no céu. Somente Jesus pode garantir esta vida eterna no céu. O olhar da fé é o meio pelo qual a gente consegue esta vida eterna. Então a grande exortação de hoje é que nós mantenhamos esse olhar da fé, mantenhamos os nossos olhos voltados para o Senhor, mantenhamos a nossa fé em Jesus, não tiremos os olhos de Jesus, passemos pelo que tivermos que passar, porque quando chegar o último dia, nós sejamos ressuscitados para estar para sempre com Ele. Este olhar nos une a Ele, nos vincula a Ele. Então quando chegar nosso último dia, nossa última hora, nós continuaremos com Ele. Veja, o que é ressurreição? Jesus diz, né? E eu o ressuscitarei no último dia. O que mantiver o olhar da fé, Jesus garante: eu o ressuscitarei no último dia. Vamos repetir? O que é ressurreição? Nós confundimos muito ressurreição, achamos que é a mesma coisa que vida eterna, e alguns nessa misturada toda colocam aí reencarnação, colocam um monte de coisa estranha aí. Então o que é ressurreição? Vamos tentar separar as coisas para entender melhor. Para que fique claro, só para uma comparação. Para entendermos bem o que é ressurreição, pensemos o seguinte: ressurreição tem a ver com corpo. Vida eterna tem a ver com alma. Vamos entender isso. Vida eterna tem a ver com alma, por quê? Porque nossa alma é imortal. Nós fomos criados por Deus com uma alma imortal. Então, vem a morte corporal. Depois que acontece a morte do nosso corpo, o nosso corpo é sepultado, mas a nossa alma continua existindo. Esse é um fundamento importante da nossa fé cristã. Nossa alma é imortal. No entanto, nos ensina a igreja que após a nossa morte corporal, nós teremos imediatamente uma coisa que se chama juízo particular. É o juízo próprio, diferente do juízo universal, que aí se trata do juízo final. O juízo particular, ele acontece, portanto, imediatamente após a minha morte corporal, porque a minha alma continua existindo. Note bem, não existe a possibilidade da reencarnação. Haja vista que morremos e já seremos julgados num juízo particular. Não existe essa possibilidade de eu ficar me reencarnando um monte de vezes, para ir sendo julgado, para ir tendo os meus pecados diminuídos e o meu karma diminuído. Não, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, com a Igreja Católica, com o cristianismo. Isso é outra religião e o católico não pode se fundamentar nessa religião se quer ser católico autêntico. Se quer ser católico meia boca, pode acreditar em qualquer coisa, né? Agora, se quer ser católico autêntico,
sabe que reencarnação e ressurreição não se combinam. Portanto, não existe a ideia de sucessivas reencarnações que nos purificariam, e aí sim, depois de ter purificado N vezes, diminuindo o meu karma, eu iria para um plano superior. É errada essa doutrina, porque ensina que eu posso me redimir dos meus pecados. É só eu me reencarnar. Para que morreu na cruz aquele ali? Se eu posso me purificar dos meus pecados com as minhas virtudes, sendo pessoa boa. Então, sendo bonzinho, eu me salvo. Então a gente pega a cruz e joga na lata do lixo. Por quê? Jesus morreu à toa então. Então não é possível conciliar a doutrina da reencarnação com a doutrina cristã. Não tem como conciliar, ou uma coisa ou outra coisa. Pois bem, depois que morremos, acontece o nosso juízo particular. Nesse juízo, a nossa alma é julgada e o nosso corpo, que morreu, ficou lá no sepulcro, no túmulo. Mas haverá a ressurreição, que ressuscitará este corpo que estava morto. É isso que ensina a igreja, quando nós terminamos de rezar o creio, e dizemos, eu creio na ressurreição da carne. Que carne? A carne que foi sepultada, o corpo. Ah, padre, mas é só cinzas agora, padre, não tem mais nada, como que vai ressuscitar aquele corpo? Não é exatamente o mesmo corpo, é um corpo semelhante ao que tivemos na nossa vida, um corpo que nos complete novamente a identidade de ser humano, só que um ser humano glorificado, resgatado pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus atesta algo muito importante sobre isso. Diz que essa coisa da ressurreição é tão impressionante que acontecerá com todos. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que às vezes a gente pensa que a ressurreição só vai ser prêmio para os bons. Não. A ressurreição, nos ensina a Bíblia e a doutrina da igreja, será para todos. E a palavra de Deus diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz, da voz do Filho do Homem. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Que coisa interessante. A ressurreição é para todos. Então essa coisa do corpo ressuscitar e se unir à alma novamente é para todos, bons e maus. No entanto, segundo essa palavra de João, os que foram bons irão para a ressurreição da vida. É o que nós chamamos de céu. É o que nós chamamos de céu. E os que não foram bons irão para serem condenados. Condenação definitiva, que nós chamamos de inferno. Então, sendo a alma imortal, no último dia, esse é o juízo final, no último dia, diferente do juízo particular. No último dia, todos ressuscitarão, terão novamente um corpo semelhante ao atual, mas alguns serão glorificados indo para o céu, para a ressurreição da vida, e estarão para sempre com o Senhor. E depois da consumação dos tempos, para complicar um pouquinho mais, a palavra diz que céu e terra serão uma realidade só.
no dia da ressurreição, na consumação definitiva, o céu vai se unir à terra. É como o Apocalipse descreve a nova Jerusalém descendo do céu sobre a terra, dizendo que as duas realidades vão ser fundidas e vai ser tudo céu, assim como era lá no Jardim do Éden, lá no começo, antes do pecado. É por isso que nós chamamos isso de restauração universal. Nós voltaremos ao Éden no dia do juízo final. Pois bem, alguns serão glorificados e participarão desta vida no céu que se unirá à terra, outros não. A ressurreição para a vida eterna, essa ressurreição para a vida, é dom, é presente, é graça de Jesus. Ele é o único que pode comunicar essa vida eterna no céu. Será então quando Ele, nesse dia, vai nos dar a capacidade de contemplá-lo face a face. Nós poderemos olhar nos seus olhos, nós poderemos contemplar a face do Senhor. É o que a igreja chama de visão beatífica. É a visão da face do Senhor. Então perceberemos nesse momento, olhando para os olhos dele, que valeu a pena ter perseverado. Nós perceberemos com os olhos fixos nele, que valeu a pena ter tido a vida que tivemos em Deus. Porque nessa terra, enquanto nós mantivermos os olhos fixos nele, essa é a nossa salvação. Quando chegar a nossa última hora, quando chegar o nosso momento definitivo da nossa morte, e se nós estivermos com os olhos fixos nele, ao passar pela morte, nós continuaremos com os olhos nele. Portanto, olhar para ele e nele crer é a nossa salvação. Mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é a certeza da ressurreição feliz na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.